Olá, eu sou o Fábio Pacheco, estrategista criativa da NetSico, e hoje estamos aqui para mais um NetSico Talks. Aqui a gente fala de marketing, inovação, tecnologia e ESG, e hoje, no caso, nós vamos falar de marketing, inovação e tecnologia. Por isso temos aqui a Beatriz Airosa, da BecaBiz, empresa de CRM do NetSico. Boa tarde, Bia. Olá, Pacheco, tudo bem? Boa tarde. E também temos o Bruno Brambila, que é o nosso representante aqui da Big Day, que cuida de Business Intelligence e dados também do ecossistema. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Pacheco. Obrigado pelo convite. Acertei seu nome? Agora tá tudo certo. Tá tudo certo. É difícil, é Brambilha, Exato. mas eu acertei aqui no Brambila. Boa. Então vamos nessa. Hoje o papo aqui vai ser bem descontraído e a gente quer saber um pouquinho mais sobre CRM, Bia. Conta pra gente o que é CRM. As pessoas têm muita vontade de entender de uma maneira simplificada, sem o techniquez. Explica para os nossos ouvintes e que o pessoal que está assistindo um pouquinho sobre isso. Legal, Pacheco, adorei a pergunta, porque eu acho que assim, CRM ele é um conceito, né? Então cada um interpreta do seu jeito e aí tem um monte de confusão, um monte de misunderstanding. Então assim, da nossa perspectiva na BecaBiz, CRM é inteligência de cliente. Então é você olhar para dado de cliente, entender quem é seu cliente e a partir daí, através de vários canais, não só de e-mail, você faz os acionamentos, as ativações através de experiências, de comunicações que sejam adequadas para aquele cliente, para o momento da jornada que ele está. Então, assim, tentando não ser muito técnica nem muito longa, é inteligência de cliente. O que vem depois, o acionamento, é CRM também, obviamente, mas sem a inteligência por trás a gente não chega a lugar nenhum. Acho curioso que ela falou, na frase dela tem um contexto interessante, que foi a parte, não é e-mail. Eu acho que essa parte é curioso, porque todo mundo, na hora que fala de CRM, tem a mania de até hoje, faz alguns anos, falar que o CRM é o e-mail. Pelo contrário, o e-mail é um dos canais que você pode fazer o CRM para ter uma comunicação inteligente. E eu acho que é isso que a Bia falou. Quando você fala de CRM hoje em dia, o caminho que você vai fazer, eu acho que é entregar a mensagem certa para a pessoa certa na hora certa, reduz bastante, resume bastante também essa visão do que o CRM é capaz de fazer hoje quando a gente está falando de comunicação one-to-one. Mas falando da pessoa certa na hora certa, são muitos dados que vocês têm, né? Como que vocês fazem esse levantamento de dados para saber em que fase do funil esse tipo de cliente está, quem é ele, como eu converso com ele, qual que é o por trás assim da estratégia da mágica do CRM? Então, você sabe que assim, com essa transformação toda que vem vindo há muito tempo, eu estou nesse assunto há muito tempo, antes você trabalhava só com dado demográfico, nome, endereço, pela classificação do IBGE, aquele bairro, aquela classe socioeconômica A ou B, você fazia alguma coisa. Hoje não, hoje a gente tem acesso a uma quantidade de dados muito grande. Obviamente, existe o desafio de você conseguir, as empresas conseguirem capturar essas informações, mas o mais importante, assim, é escolher a informação que você vai trazer para que aquilo se transforme num conhecimento que você possa acionar. Então, assim, não basta ter a informação, o dado, você tem que gerar um aprendizado com aquilo e desse aprendizado você tem que tomar uma ação. Então, assim, ele é um processo. E aí, empresas como a Big Day contribuem muito, porque ela pega lá bastante dados e consegue gerar esse aprendizado para que a gente consiga planejar uma ativação. Esse papo é legal porque a BecaBiz ela cuida muito dessa parte CRM, da linha de frente com o cliente. A gente cuida do back-end, digamos assim, que é muito mais entender essa visão do consumidor. E quando a gente está falando de dados, realmente tem os dados demográficos, que é o dado que você compartilha, né? Sua idade, onde você mora, sua classe social, essas informações se compartilha. E hoje em dia a gente tem os dados que a gente não compartilha, quer dizer, diretamente, que são os dados comportamentais. Na apresentação da Big Day, a gente tem até um slide que é curioso, que a gente coloca assim: homem que mora num castelo, tem uma idade tal, sabe? Começa a trazer essas visões. A hora que você traz as fotos, um é o Ozzy Osbourne e outro é o Ray Charles. São comportamentos completamente diferentes. Então aí a gente entra naquela visão. Se a comunicação do CRM ela fosse efetiva, eu mandaria a mesma mensagem para os dois, ou eu tenho que entender o comportamento para mandar uma mensagem para cada um diferente. E esse é o nosso ponto quando a gente fala de CRM. Você entender o que a pessoa quer, quem ela é, para você entregar uma mensagem assertiva. Nesse caso, olhando o demográfico, você não entrega, mas olhando o comportamental, você consegue ter muito mais informações para trazer um resultado mais efetivo. E como que a gente faz para enxergar esse demográfico, assim, esse comportamental também, não só o demográfico, mas o comportamental?
São através de eventos, ativações, visitas às lojas desse público, compra do produto e feedback? Como funciona isso? Tudo isso que você está falando, então, assim, qualquer ponto de contato do cliente com a marca é uma oportunidade de você capturar dado. Então, sim, evento é legal, e evento você tem dos dois lados. Você tanto pode usar o CRM para escolher quem são os clientes que você quer convidar para o evento, como depois você capturar leads, esse tipo de pessoas que estavam no seu evento e voltar. Então, é aí que eu vejo a integração do mundo físico com o CRM. Mas, assim, o rastro digital hoje é muito intenso. Então, assim, a hora que você faz o tagueamento correto de um site, de um aplicativo, então, é mais fácil ainda, né? Porque é um recurso pessoal. Através de todo esse mapeamento e dessas integrações, você consegue fazer, inclusive, interações em tempo real a partir do que a pessoa está fazendo no seu site agora. Mesmo, por exemplo, já existe tecnologia hoje para quando a pessoa está fazendo uma navegação, é um anônimo, ele ainda não se identificou. A hora que ele voltar no site, eu consigo saber que essa pessoa é a mesma que aquela, ou melhor, que aquele cookie é o mesmo, talvez a pessoa seja outra, mas eu consigo continuar a navegação de onde ele estava, porque eu sei que é naquele assunto que ele se interessou. Então, assim, tem rastro digital de várias maneiras, tem os eventos, os presenciais, os físicos, as presenças nas lojas. Então, se a gente conseguir identificar uma pessoa que está dentro do ponto de venda, em real time, é muito mais fácil. Eu até falo com ela a hora que ela está lá. Então, assim, a gente tem bastante dependência de tecnologia, mas se a gente planejar direitinho, dá para a gente fazer bastante coisa, mesmo sem tanta tecnologia assim. Só complementando também, eu acho que esse ponto... Existe também a clusterização, que eu acho que esse é um ponto interessante. Quando a gente fala de comportamento, o comportamento está muito relacionado ao demográfico, mas também muito ao comportamental. Então, por exemplo, eu posso ter o dado do Pacheco, mas não o dado do Bruno. Só que se a gente tem um comportamento muito próximo, demográfico, eu posso te clusterizar previamente sem você saber que você está sendo clusterizado, porque você tem uma condição de ter um comportamento parecido com o do Pacheco. Isso é muito claro também quando a gente trabalha com CRM. A gente, como consumidor, a gente percebe que os Similaridades. amigos influenciam, a família influencia. E para mim sempre fica uma dúvida assim de, ok, né, são várias fontes de origem de dados, né, seja na loja, no rastro digital, num e-mail, entrou no site. Mas como que fica isso para juntar tudo numa mesma plataforma? E as questões de LGPD também inseridas, assim, como que é transformado? Porque aqui era um cookie, aqui é um CPF, aqui é um nome, ali é o RG. Como que funciona isso? Então, o grande desafio é como é que a gente faz a pessoa se identificar em todos os lugares por onde ela passa, e aí você tem algumas técnicas para você conseguir fazer isso, que ela se identifique e ela te dê o opt-in para você manter as informações dela. Então, assim, super importante o opt-in e opt-out em todas as comunicações para que ela consiga dizer que ela não quer mais participar. Agora, eu acredito, assim, piamente que se a sua comunicação for relevante para ela, ela não vai pedir para sair. Quando que a gente pede para sair de uma comunicação? Quando você é impactado todo dia, 2 vezes por dia. Eu costumo dizer que ninguém tem nada tão importante para dizer para outra pessoa 2 vezes por dia, a não ser que for o eu te amo do meu namorado, ou eu falar isso para minha filha. Isso é bacana, mas fora isso, é muito difícil. Então, assim, por isso que o nome do jogo é relevância. Você tem que ser relevante para aquela pessoa. Eu acho que tem uma visão também que agora, quando a gente fala de CRM, é muito particular em relação a isso, que as plataformas que estão sendo cada vez mais usadas, por exemplo, comunidade. Comunidade acabou se tornando uma plataforma de CRM, que você já automaticamente você dá um opt-in, porque você tem que entrar na comunidade para receber aquelas informações. Então hoje a gente vê que, em relação ao LGPD, se você tem essa participação, se você quer receber essa mensagem, está efetivo, que hoje o mercado não pode fazer de maneira nenhuma, são comunicações sendo que uma pessoa não tem autorizado a receber aquela informação. Acho que esse é um cuidado que ainda temos que ter, que ainda vemos muito acontecer, principalmente no setor imobiliário. A gente vê que isso daqui você dá até risada, né? Porque Toda semana. não, você gera um lead porque você teve interesse no apartamento, todos os outros estão sabendo que você... É incrível o negócio ali, E né? todos eles te telefonam. Né? Você fala, não tem interesse. Então, assim, esse cuidado, principalmente a área de real estate, eles precisam tomar um cuidado maior, porque essa informação roda de uma maneira sem precedentes. Então, um cuidado em relação... E aí vai naquela informação, você receber 5 ligações no dia de uma pessoa querendo te vender imóvel, você não tem interesse.
Aí que você começa a perder o interesse realmente na comunicação. Mas é um ponto importante também. Por isso que as comunidades começaram a ganhar muita representatividade. Porque você entra por sua própria vontade, dentro de alguma plataforma fechada, você entra e começa a participar de conversas e diálogos em relação àquilo. Ou seja, as comunidades basicamente estão se tornando eventos menores digitais. Porque cada vez mais a gente vê onde os eventos, basicamente, eles são bem nichados, né? Tem evento de tudo quanto é tipo, de modelo, enfim. E a hora que a gente vê as comunidades, elas também estão aderindo a isso. Então, as comunidades passam a ser uma visão digital de um evento, se a gente considerar isso. Interessante. Um ponto que eu fico analisando aqui, então, ouvindo do CRM, que ele tem que fazer parte real da vida da pessoa, né? A gente tem que estar ali presente com informações que agreguem no dia a dia, sem ser repetitivo, invasivo. E, ao mesmo tempo, essa questão de a marca fazer parte, o CRM estar junto dessa comunidade conseguindo conversar, porque na realidade aqui a gente está falando de marketing, né? Marketing é objetivo, gerar vendas aqui também, lógico. a aproximação do cliente. O que de fato o CRM pode alavancar, assim, se tem algum dado em números ou algum case que pode ser explicativo para os clientes? O que a gente tem assim de métricas? Como são as métricas de um CRM? Então, as métricas elas são diretamente relacionadas aos objetivos que você tem. Então, a gente também sempre costuma falar, obviamente, estamos falando de projetos de empresas comerciais, todos nós estamos aqui no capitalismo, cada vez mais focados, não só no capitalismo, mas em ESG, que é uma coisa que está cada vez mais, né, na vida da gente. Mas assim, só tem 3 jeitos de você vender mais. Ou você vende mais para o mesmo cliente, ou você captura clientes novos, ou você para de perder. Ou não, né? E você tem que fazer tudo isso. Então, assim, a partir de um momento que uma empresa define os objetivos da empresa, porque os objetivos de CRM eles têm que ser aderentes aos objetivos da empresa. Então, assim, eu quero crescer em determinado produto. Tá bom. Quem são os clientes que já têm esse produto? Quem são os clientes que ainda não têm esse produto? Não é assim, eu quero vender mais esse produto e eu abordo todo mundo sobre esse produto. Quem são os clientes que têm esse produto? Qual é o perfil que eles têm? Vamos achar os clones desse perfil dentro da nossa base? Vamos vender para eles? Ah, quem tem esse produto tem qual outro produto também? Então vamos olhar quem tem o produto 2 e vamos tentar. Então, assim, tem abordagens diferentes de acordo com a audiência que você está. Mas, assim, sempre a gente tem que ter qual é o nosso objetivo, que não pode ser simplesmente eu quero vender mais, não é assim. E qual é o indicador que prova que eu estou fazendo alguma coisa? Uma dificuldade que a gente vê no mercado, que assim, muita gente faz uma ação, um e-mail, uma campanha, e já olha, vendeu ou não vendeu? Não, não vendeu e foi um fracasso. Não! Você tem que falar com aquele cliente por um tempo, 6 meses, 8 meses. Às vezes a pessoa não está naquele momento de comprar, mas daqui a pouco ela tá. Então você vai conversando, você vai se relacionando e as métricas de venda, você deveria ter uma visão um pouco mais de longo prazo, não visão de campanha. Óbvio que a gente tem que ver campanha também gera venda, mas ela não é o único indicador, eu preciso olhar no longo prazo. Então assim, eu tô deixando de perder clientes, tá diminuindo o meu opt-out, por quê? Porque eu tô falando fazendo uma comunicação mais relevante. Então tem alguns indicadores, mas eles têm que ser sempre muito aderentes aos objetivos de negócio. Então, a gente já trabalhou com empresas que estavam no momento de proteger mercado. Então, cara, como é que a gente protege o mercado? É diferente de quando você é um entrante, que você está um pouquinho numa estratégia mais agressiva de venda. É uma empresa que está mais madura, tem uma base de dados muito grande, ou é uma empresa que está começando e a gente tem que dar um foco em aumentar a base de dados? Então, assim, de acordo com o objetivo, o CRM cola e a gente estabelece KPIs que podem mudar ao longo do tempo, né? Eu costumo falar que CRM é casamento, não é uma ação de curto prazo, não é uma campanha de cashback, é para casar, é para ficar sempre que as pessoas mudam o perfil. Hoje eu tenho um carro, e eu sempre tive um carro, pode ser que amanhã minha filha faça 18 anos e eu compre o segundo carro. Então, eu comprar um carro do modelo inicial da linha, não quer dizer que agora eu não tenho mais dinheiro para comprar o top de linha. Talvez seja o segundo carro da família, eu estou comprando o carro do meu filho. Então, assim, tem muita informação e aí a gente precisa tomar muito cuidado. E aí a experiência conta, né? Faz diferença quando você aprende a olhar para algumas coisas. Eu acho que tem um fato interessante que você trouxe até a questão de a gente quer vender tudo. Acho que vender é inerente ao nosso dia a dia de quem trabalha.
Mas é curioso porque eu trabalhava com uma empresa cuidando de CRM e aí sempre vinha um problema pra gente. Chegava e falava assim, olha, mas esse e-mail aqui não tem clique, não tem nada. E o que que acontece? A gente começou a fazer uma análise em cima disso. Vamos entender realmente porque tá tudo ali. Realmente, as pessoas não clicavam porque estava tudo ali. Porque todo mundo queria vender tudo. Só que quando você está falando de uma empresa, você tem diversas áreas dentro da empresa e todo mundo queria colocar o espacinho dele, o real estate dele lá dentro do e-mail. Acaba virando uma página, acaba virando um site. E aí a gente fala, mas qual a relevância se fazer isso? Eu acho que muitas vezes a gente tem que cumprir com o objetivo da jornada do consumidor, que basicamente é o e-mail, ele cumpre com o papel de gerar um awareness, gerar uma consideração, fazer com que ele vá para a próxima etapa dele, não simplesmente, vou clicar nesse e-mail e comprar. É uma parte da etapa. Ele vai acessar o site. Acessando o site, qual a informação que ele vai ter? Aí ele vai ter um pouco mais de informação até chegar a outra etapa. Se a gente achar que a gente vai fazer tudo dentro de um e-mail, a gente não vai fazer isso. Isso para mim foi um problema. A hora que eu gerei isso, a informação para eles, eu nunca ia com aquele viés de, olha só, tá aqui a resposta e você tem que fazer desse jeito. Eu sempre falo, você tem 2 caminhos. Esse e-mail aqui está funcionando muito relacionado ao que você está colocando. Você está colocando muita informação. Quem clicar aqui e for para a próxima etapa, realmente ele quer comprar. Para de ficar achando que ele vai, liga para ele. Ou você tira informação e traz informações relevantes, porque você está colocando o preço do carro, a cor do carro, o valor, a forma de parcelamento, ele já sabe tudo. Se ele não tiver interesse, ele não vai comprar. Ou você tira um pouco de informação. Temos uma oferta especial para você. Deixa eu ver qual é a oferta, deixa ele ir para a próxima etapa. Então, quando você constrói uma jornada, o CRM ajuda a construir essa jornada, é onde a gente ganha muito espaço também quando a gente está falando de CRM, interação de dados e toda essa visão. Eu também já encontrei um cliente, assim, uma referência no mercado no assunto CRM, e é isso, assim, uma empresa com vários produtos, todo mundo quer falar com o melhor cliente, é óbvio, porque o melhor cliente é aquele que mais tem produtos, mais interage, só que assim, é impossível. Então, assim, o que que eu falo para o cliente A, que é diferente do que eu falo para o cliente B, e pode ser que seja um trajeto, até ele virar o melhor cliente, ele tem que passar por uma jornada, né? Então, eu acho que isso é um pouco o erro que as empresas têm também de se orientarem muito a produto e não a consumidor. Então, assim, Então, aqui, nós como NetSico, né, então, trazendo um pouco até dessa visão, desse aprendizado que eu estou tendo aqui, não é só uma questão de ter as ferramentas de CRM, né, um Salesforce, um disparador de e-mails ou um telefone de contato. É preciso muita estratégia, criatividade e especialistas na área para dar certo, né? Tudo que aqui no NetSico a gente tem, né? O pessoal de dados, pessoal de CRM especialista e nós com a parte criativa e estratégica. Exato. exato. Então- A gente costuma dizer assim, está na nossa apresentação de credenciais. Tecnologia é enabler, ele viabiliza aquilo que você faz. E aí, uma outra coisa que acontece muito é assim, as empresas contratam uma pessoa que é um analista de CRM e ele tem que entender de estratégia, de ferramenta, de indicadores, de analítica. Não existe, nem eu que estou nesse assunto há 1000 anos sei fazer tudo isso. Então, eu acho assim, a dificuldade é você tem que definir primeiro o que você quer e depois você escolhe qual é a ferramenta que vai fazer, que te atende melhor. Até porque você vai ter que ter uma etapa de configuração da ferramenta. Então, ela tem que ser configurada para aquilo que você quer. E aí eu acho que as empresas estão pecando um pouco em definir o quê e entregar para as empresas de tecnologia para que elas definam como a ferramenta vai funcionar. Mas não, ela tem que funcionar para atender uma estratégia. Então, isso é uma coisa assim, muito comum a gente chegar nas empresas, não conseguir viabilizar imediatamente alguma estratégia, porque a ferramenta não está pronta para isso. E aí é problema de configuração, não é a qualidade da ferramenta. Muito interessante. Sempre a gente entra nesse. É melhor ter os especialistas fazendo do que só as ferramentas, né? Saber como, porque às vezes você como vê usar. clientes criticando ferramentas que são incríveis, Porque não sabe usar. porque não Porque não jogaram e implementou. falaram, o Salesforce é bom. É ótimo. Só que você precisa uma Ferrari é maravilhosa. Quem pilota uma Ferrari hoje em dia se não tiver um piloto? Alguém vai Exatamente. sentar no carro lá do Exato. Lewis Hamilton e vai sair do lugar? Não, não vai. Você Eu acho que eu precisa sou ter uma boa alguém pra operar motorista. aquilo. Exato. Na mesma linha que você precisa ter uma equipe mecânica, você precisa ter tudo. Eu acho que se fantasia muito sobre o CRM algumas vezes, dados. Eu tenho que ter dados na minha empresa. Todo mundo tem que ter. Tá? Eu preciso ser uma empresa data-driven. Todo mundo precisa ser. Mas você fazer uma análise de Excel, querendo ou não, você está fazendo uma análise data-driven. Só que qual a profundidade da tua análise? Aí a gente entra em questões aqui que a gente fala sobre o mundo do Big Data, entendeu? Porque fazer uma análise de Excel é completamente diferente de fazer uma análise de um banco de dados com 10 milhões de clientes. Aí que entra a inteligência. Fazer com 100 é fácil. Fazer com 10 milhões, aí que a gente está entrando no jogo.
Fala, 10 cara, milhões agora- de clientes, com 150 milhões de transações, com interações no site, navegação, Tem uma etapa que você precisa ter todos esses steps e a gente não pode cortar etapas. Acho que esse é o ponto importante. O não cortar etapas, começar a contratar uma ferramenta sem saber o que você precisa saber seu objetivo, você precisa saber o que você quer, você precisa ter todas as informações para você saber quais ferramentas vão cumprir com a necessidade dentro do seu business. É basicamente isso. Muito interessante, eu gostei muito da parte da metáfora com a equipe de Fórmula 1, né? Aham. A gente pode fazer até uma metáfora com o NetSico aqui. A gente é a equipe de Fórmula 1, Exato. o CRM aqui, no caso, a Bia, nosso carro, e o Bruno talvez o combustível com os dados, né? É Exato. isso. A É gente, legal a essa- gente trabalha junto e chegando, estamos começando agora 2025, deixa um recado aqui, primeiro a Bia, Aham. a respeito da BKBs, como que os clientes podem acionar vocês e o que vocês esperam também para 2025? Olha só, a gente espera assim que é uma coisa quase que bíblica, né? Que é spread the word. Eu quero falar, eu quero que as pessoas entendam e que elas façam CRM direito e não saiam disparando e-mails aleatoriamente e depois falam que CRM não funciona. Não é assim. Então, assim, a gente está super à disposição, a gente gosta de conversar, a gente é apaixonado por aquilo que a gente faz, a gente tem bastante experiência. Eu tenho um sócio que ele olha mais do lado da tecnologia, essa coisa mais hard skill, e a gente juntos, eu acho que consegue fazer uma entrega bem completa desse ponto de vista. E então, assim, a gente está super afim de fazer projeto, de conversar, de tirar dúvida. Pode ligar para a gente, chamar, fala qual que é o problema. A gente... Até prestar uma consultoria para quem já tem, né? Exatamente, até prestar consultoria para quem já tem. A gente tem um produtinho pronto que assim a gente chama de análise de maturidade em CRM. Então, às vezes o cliente pede para a gente, pô, me fala o que eu tenho que fazer primeiro. Para eu falar o que ele tem que fazer primeiro, quando ele já tem uma coisa instalada, uma base instalada, cara, eu tenho que ir lá, eu tenho que mergulhar, tenho que entender. Então, a gente tem um produtinho que sai lá, uma avaliação, ó, isso aqui tá ruim, isso aqui tá legal. Isso eu acho que para quem ainda não sabe se está tirando o máximo do potencial do CRM ou não, tem dúvidas, é o produtinho perfeito. E a gente adora fazer, é rapidinho, simples, não é muito caro. Muito bom. E você, Bruno, na Big Day? O que Olha, espera aí 2025? Qual é o olhar e o recado para os ouvintes? Primeiro, acho que fala-se muito sobre dados. Acho que a gente vê muito as pessoas falarem sobre dados e faz-se pouco sobre dados. Então, eu espero que a gente faça mais dados e fale menos. Eu acho que essa é a minha visão quando a gente fala sobre 2025. Se precisar ter uma solução, empresas que trabalhem com dados, tem diversas empresas, cada vez está surgindo cada vez mais empresas. A Big Day é uma dessas empresas que tem toda uma expertise, principalmente relacionada à análise de dados. A gente está trabalhando com muita inteligência artificial, generative AI também. Então, assim, a gente não pode falar de dados sem falar de inteligência artificial. Hoje as duas estão andando lado a lado. Cada vez mais a inteligência artificial vai ser um braço para tomada de decisão, porque ela já faz uma análise prévia baseada em modelos de machine learning, modelos estatísticos, e a gente já está com essas ferramentas, com essas ações, com produtos em relação a isso. Então, se precisar, tanto para CRM, comunicação, marketing, operação, trade, aí a gente começa a entrar em todas as frentes que a gente atua aqui. Fala com a Big Day, temos bastante assunto para a a gente até brinca também que a gente transforma dados em diálogos. Então essa é a nossa nossos 2 minutos de prosa aí. Muito bom, muito obrigado aqui a Beatriz Airosa da BKBs e o Bruno Brambila da Big Day. Obrigado, e quem Paixão. tiver interesse em conectar aqui conosco é só entrar em contato com o NetSico e a gente vai estar disponível aqui. Muito obrigado. Obrigada, Pacheco, adorei. Obrigado, Pacheco. Valeu, galera. Um abraço.